Um, dois, três, um, dois, três. Isso aí, garoto, obrigado. Olá, bom dia, boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai estar falando aí com vocês sobre as novidades do espaço em termos de legislação sobre direito espacial. Meu nome é Sandro, eu sou atualmente o presidente da União Brasileira de Astronomia, né? E vamos estar trazendo para vocês aqui também, claro, né? Para quem estiver nos assistindo aqui, alguns pequenos brindes que a nossa entidade resolveu trazer para vocês, tá? Simplesmente para poder incentivar. Agora é 1h, a gente vai dar mais ou menos um tempo de 3 ou 4 minutos, esperando, né, para que vocês possam vir, possam sentar e nos acompanhar também nesse momento. E obrigado. São Paulo, Guarulhos, esse campus é bom, cara. Saudade da turma. E aí, professor, tá bom? Demais da conta. O aeroporto de lá é excelente, cara. Antigamente ia lá só pra ver filme em Guarulhos. Ah, é? Tem algum link de divulgação? Vai ser transmitido? Não sei. Tem algum link que vai ser transmitido isso? É. No Campus Par, né? O pessoal tá perguntando aqui. Aí é palco circo. Palco Circo? Circo. Circo. CPDSB6 no palco certo. Palco Circo, né? Inclusive está ao vivo. Campus Par. Campus O Par, perfil do palco YouTube é certo. Campus Par Brasil. Palco certo. Bom, vamos respeitar quem está aqui, né? Porque afinal, horário marcado, né? Bom, me permita apresentar para vocês inicialmente, tá? Meu nome é Sandro Lib, tá? Obrigado aí, o colega nosso aqui, quem está nos vendo, do pessoal da União Brasileira de Astronomia, já está sendo transmitido pelo YouTube, tá bom? Agradeço aí o suporte de vocês, tá? Hoje, antes, eu vou me apresentar, sou Sandro Lib, presidente da União Brasileira de Astronomia. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma temática muito diferenciada e revolucionária, né? Que é uma tratativa sobre o direito espacial. Muita gente está acostumada a saber que direito é direito civil, direito penal, aquelas coisas todas. E ninguém está tão acostumado a saber quais são as regras que regem, basicamente, o direito do espaço. E por que isso? E por que começou, certo? O direito espacial surgiu justamente da necessidade, partindo para a história, né, daquela antiga corrida espacial que teve inicialmente com a antiga União Soviética e os Estados Unidos, certo? Da antiga Guerra Fria. Com isso, então, a Rússia enviou o seu primeiro astronauta, Yuri Gagarin, né, para a Lua. Então, os Estados Unidos se sentiam na obrigação também de fazer parte dessa corrida, certo?
Então aí, o direito espacial foi o quê? Vieram regulamentações que foram partidas dessa competição, certo? Dessa corrida, em termos de poder legislar, normatizar o espaço, que é a nossa fronteira, onde o ser humano já vai estar um dia ocupando, certo? Para que ela seja comum para todos, certo? O que a gente pode trazer, então, de direito espacial, falando para vocês aqui abertamente? Onde o Brasil, hoje, ele está inserido. Eu posso trazer para vocês aqui, então, 3 tratados internacionais que fazem parte. O primeiro é o Tratado do Espaço, certo? Que ele estabelece os princípios básicos da exploração pacífica do espaço, e ele foi criado em 1974 pela ONU, onde o Brasil se tornou signatário. O segundo foi o Acordo da Lua. Claro, né? A gente tem aí pessoas que eu, por exemplo, sou... Se alguém fala para mim, se eu sou lunático, é verdade. Entendeu? Porque realmente sou aquele cara que amo ver a Lua. Para isso, dentro da astronomia, a gente traz uma palavra, né? Uma desinência, que é o famoso cinéfalo. Entendeu? Afinal, é uma nomenclatura que a gente criou pela antiga deusa grega Selene, certo? E por conta dela, que a gente tem esse amor por si só. E por último, então, foi a Convenção de Registros, que é o quê? Ela estabelece um registro internacional de objetos lançados ao espaço. Sandro, entra os satélites da Starlink? Sim, entra. Então, a gente vai posteriormente falar sobre isso também. Os principais tratados que o Brasil hoje está signatário e com uma certa atividade são o Tratado do Espaço, certo? Que é a diferença dele para o outro? O Tratado do Espaço, ele traz a igualdade, certo? Do direito da exploração do espaço por todas as empresas que estão dentro dessa competição. Dentro dela entra, hoje, a Agência Espacial Brasileira, entra a Roscosmos, que é justamente a agência russa, certo? A Agência Espacial Europeia, e também a Agência Espacial Americana, que a gente não pode esquecer da famosa NASA. Entra também, certo? O ITA, ele está ligado intimamente, justamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é ligado justamente com a Agência Espacial, certo? A gente tem também o Acordo da Lua, que aí, a gente tem que entender 2 coisas. A Lua é o próximo passo da humanidade, ponto. O nosso planeta hoje, ele tem 6 bilhões de habitantes, se não para mais, na última mensura que foi feita em 2019, certo? E pelo crescimento que a gente tem estimativo, o nosso planeta hoje tem mais ou menos 7,4 bilhões de habitantes, certo? O ser humano tem que procurar um lugar para ir. É comum, é contextual. Só que para a gente fazer um trampolim, que é um desejo do Elon Musk para Marte, por exemplo, né? A gente tem que ter o quê? Vamos explorar uma base na Lua. Então, foi feito, em 1982, o Acordo da Lua, que é o quê? Todos os países que pertencem à agência e são assinados pelo termo, podem ter também o direito de exploração, certo? Mas são designados por acordos que são feitos por uma comissão espacial dentro da NASA. Dentro da NASA, não, correção. Dentro da ONU. E a gente tem também a Convenção de Responsabilidades. A Convenção de Responsabilidades é interessante, porque ela determina a responsabilidade dos estados que causam danos, certo? Que causam danos por objetos espaciais. Mais à frente eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se um satélite cair na sua casa, o que você faz? Vai pensando para você me responder, tá? O Brasil, como eu já falei, ele já participe de todos os tratados, certo? Só que a parte de cada um, é interessante entender onde o Brasil entra. No Tratado da Lua, ele entrou basicamente em 1967, certo? Cumprimentando-se com os países da latino-americanos e americanos a fazer uso pacífico. Na Convenção de Registro, ele se tornou signatário justamente em 1988, contribuindo para o registro de objetos espaciais. Ponto. Isso é um assunto interessante porque algumas uniões, como a UBA, têm a sua comissão determinada como Messier Pullman.
E a gente tem também a comissão de estrelas variáveis. Os nossos astrônomos que estão focados nessa comissão fazem o quê? Produção de conhecimento, e quando a gente encontra uma anomalia, alguma coisa diferente, a gente avisa justamente, no nosso caso aqui do Brasil, a Agência Espacial Brasileira, né? Então, quer dizer, a gente tem uma comissão determinada, comissões determinadas que fazem esse trabalho. E é um assunto bem interessante, porque ela é formada não só por astrônomos formados, né? Como também pessoas curiosas, que a gente traz a denominação de astrônomo amador, certo? A gente tem também aqui agora a Convenção da Responsabilidade. Essa aqui o Brasil, como também a Convenção de Registro, demorou a assinar. O que é? Você está na sua casa. O que a gente tem muito aí que está explodindo, né? A famosa Starlink da Elon Musk. Se por acaso um satélite daquele cair na sua casa, a gente viu semana retrasada aí que por conta das explosões solares, que a Elon Musk andou mentindo algumas certas coisas, né? Ele foi obrigado a fazer o descarte de 200 satélites. Só que ninguém sabe para onde vai cair, porque os satélites em si não são autorrecicláveis, como são os foguetes da StarX, né? Que estão sendo desenvolvidos agora. Se caiu na sua casa, o que seria o processo disso? Vamos supor, caiu um satélite na sua casa. O Brasil é o signatário do acordo. Você pega aquele satélite, você avisa, no caso, a Agência Espacial Brasileira, e a Agência Espacial Brasileira vai ressarcir você dos prejuízos, certo? Se for um satélite da Holanda, a Holanda também é signatária do acordo, certo? A Agência Espacial Brasileira faz a fonte, ou se não a agência, o MCTI, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, certo? E eles vão lá recolher aquele objeto, vão tratar daquele objeto, vão devolver para o dono, e o dono vai ressarcir o governo brasileiro. Mas, é claro, toda primeira instância que você vai buscar é justamente os órgãos federais. Sandro, aí ontem eu estava dando uma live lá, a gente estava falando sobre meteoritos. Todo mundo está vendo aí que está caindo muito meteorito, né? Tem até altas filmagens. E se o meteoro cair, o que acontece? Esse daí é uma questão que a gente tem ainda dentro de uma comissão que a gente acabou de criar, não só a gente, mas também com outros grupos de astronomias, né? Que é a Comissão de Cometas e Meteoros, estudar. Porque não existe uma legislação que trata sobre esses objetos. Por quê? Não tem dono, não é um satélite. É um objeto que a gente classifica como objeto extraterrestre. Entendeu? Então, quer dizer, ele não é dono de ninguém. Mas existe uma lei, um projeto de lei tramitando, falando que a União vai tratar desses assuntos onde ela vai ser proprietária. É um projeto de lei. Então, ainda não é um acordo, nem uma lei propriamente dita, né? É uma ideia. A gente pode trazer, então, para vocês um outro assunto que tem sido preocupação, muito, quando a gente fala do Tratado do Espaço Exterior de 1967. O que esse tratado traz para você? O tratado em si, de 1967, ele trata justamente do acordo da proliferação nuclear. Certo? Ele fala que os países estão proibidos de armas nucleares no espaço, porque isso é obrigação para garantir a liberdade de exploração. Mas o que a gente está vendo, por exemplo, aí, nessa guerra desenfreada da Ucrânia e da Rússia, né? O presidente, acho que da Rússia, esqueci o nome dele agora, né? Vladimir Putin, recentemente, fez o quê? Ele pegou um satélite carregado de armas nucleares e mandou para o espaço. E ele está usando isso justamente para ameaçar os países que estão acordados ou em desacordo contra a Rússia. Eu estou querendo falar sem querer, União Soviética, né? Justamente, o nosso colega aqui falou, justamente os países da OTAN, entendeu? Quer dizer, a Rússia, como os outros países, eles são signatários desse acordo do espaço exterior. Então, a gente está vendo aí uma clara desobediência daquilo que está acontecendo, de aquilo que foi assinado. Tanto que, recentemente, o Vladimir Putin, né, ele retirou a Rússia desse tratado. Então, quer dizer, alguma coisa está acontecendo. E similar também, igual aos Estados Unidos, a Rússia criou o seu quarto exército. Quem são os três exércitos que a gente já conhece? Marinha, Exército e Aeronáutica. Ele criou a Força Espacial, que é seguindo o modelo norte-americano, que já tem o quarto exército, que é a Força Espacial, certo?
E a Força Espacial trata justamente dessa parte. Entendeu? O Brasil também é signatário, tanto que ele tem defendido, né, nesse governo agora atual do Lula, eles têm defendido justamente que os governos que são signatários respeitem, estão fazendo pressão juntamente à Rússia, né, para tirar essa ameaça imposta. A gente tem que lembrar também que o Brasil, ele faz parte da Convenção sobre a Responsabilidade Internacional por Objetos de Danos Causados por Objetos Espaciais, onde ele é um dos mais antigos, ele é signatário desde 1972. Eu andei brincando de fazer na IA essa imagem que ilustra uma possibilidade de hoje. O que é isso? É um satélite caindo, é uma satélite da Starlink caindo sobre a casa de alguém. Entendeu? Numa situação de 0 a 100, a gente tem hoje 2,5%. É pequeno, mas, gente, é uma coisa que está crescendo, justamente igual você falou, né? A Convenção da Responsabilidade Internacional de 1972, ela tem 3 pontos que a gente tem que saber tratar. Primeiro, atribuição da responsabilidade. Ela estabelece a responsabilidade por danos causados por objetos espaciais, que segue aquela regra que eu falei para vocês. Segundo, proteção do espaço. Ela garante que as pessoas, ou melhor dizer, correção, as entidades que fazem parte do Tratado do Atlântico Norte, como o Brasil também é, por conta que ele ocupa, ele tem lá um pedacinho dentro da ISS, que é a Estação Internacional Americana, certo? Ele tem o quê? Dentro da ISS, garante que os países que são parte daquela, que fazem parte do tratado, certo? Tem dentro deles o direito à proteção e fazer produção de proteção. Uma coisa interessante que está acontecendo no Brasil hoje. O Brasil está virando dono da sua própria tecnologia espacial, de um certo modo. Por quê? Começou a fazer a produção de satélites. Entendeu? E tem muita coisa sendo produzida pela Agência Espacial Brasileira, que acho que desde o governo, que teve mais uma impulsão maior agora, desde o governo da ex-presidente Dilma, até hoje, tem tido aí um respaldo legal em termos de produção e tecnologia científica própria. E com detalhe, não só própria, mas intercambiada. Porque o terceiro ponto, que é a proteção do espaço e o acordo multilateral, garante que na área da cooperação internacional, os países signatários podem fazer justamente o que a gente chama de troca de tecnologia. Entendeu? Vocês estão vendo aí, por exemplo, os Estados Unidos tentar fazer uma troca de tecnologia com o Brasil. Mas por que ainda não fez? Porque os Estados Unidos não foram signatários, justamente na Convenção de Responsabilidade Causada por Danos de Objetos Espaciais. Os Estados Unidos. Agora que ele entrou. Todavia, porém, contudo, entretanto, é que a base de Alcântara, que é onde fica a nossa base de lançamento, né? Então, para ele fazer uma adesão, ele tem que fazer o quê? Um acordo unilateral. Entendeu? Para poder ter o direito de uso. Sandro, por que a base de Alcântara? A base de Alcântara, ela está num ponto de sinergia que aproxima a gente de vários objetos celestes para lançamento. Fica mais perto para fazer o lançamento, com menos gasto para a Lua, futuramente de satélites para, acho que é Marte, né? Que depois da Lua, com certeza, é o nosso próximo passo, certo? E isso tem facilitado muito aquilo que a gente quer fazer em cima desses 3 pontos. A gente não pode esquecer também do principal. Quando um astronauta está voltando para a Terra, infelizmente não tem como a gente estimar onde vai cair. Eles rezam que cai dentro do país que seja signatário os acordos, né? Então, o Brasil em si, ele faz parte também do acordo de resgate de astronautas de 1968, né? Esse acordo aqui de resgate fala o quê? Se por acaso cair, aí gerei uma imagem no IA, onde você tem um astronauta aqui caindo, eu não sei se alguém vai conhecer aqui dentro, né? São as costas do Rio de Janeiro. Esses dias eu estive lá, uma cidade linda, quem não foi, vá. Se por acaso caiu algum astronauta em águas ou território brasileiro, todo Estado-membro deve auxiliar no socorro, certo? Prestando toda a atenção para essas pessoas em si, entendeu? E isso faz parte
daquilo que a gente chama de compromisso de Estado. Entendeu? A gente tem então aqui, vamos trazer agora uma coisa bem focadinha das histórias, da parte da história do Brasil, da participação do Brasil nas histórias, certo? O que o Brasil fez então para poder incentivar a produção da área espacial dentro do território nacional? A gente pode trazer aqui a criação em 94 da Agência Espacial Brasileira, a participação uma participação intensa de parcerias internacionais, né, onde o Brasil hoje também, junto com a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e junto com a NASA, tem criado, juntamente com a Roscovos, várias parcerias. Quem não está sabendo vai saber agora. Por exemplo, a Roscovos, não, a China, a Roscovos, estão aí abrindo espaço para astronautas, como também a SpaceX. Elon Musk lançou um edital para quem quer ser astronauta para colonizar Marte. E por incrível que pareça, não é aberto a um ou outro, é aberto ao público, certo? Mas eles botaram lá dentro o requisito, que seja da área de exatas preferencialmente. Então tem um requisito aí que está aberto, mas não é obrigatório, certo? Mais à frente, a gente vai publicar aí para vocês o link de quem quer fazer essa inscrição. Tem muita gente, então eu fiquei sabendo, já deu 1,5 milhão de inscritos, entendeu? Em menos de 2 semanas. A parcerias internacionais, ela traz aqui uma coisa interessante, um objetivo, né? Elas envolvem o quê? A priorização de participação e troca e produção de tecnologia, entendeu? E dentro dessas parcerias ainda, a gente pode trazer para vocês aquilo que envolve os programas espaciais brasileiros, com enfoque, né? Primeiro, o Brasil, como eu já citei para vocês, a produção de satélites próprios, entendeu? Essa produção de satélites próprios garante para a gente o quê? A segurança de operações espaciais e o acesso equitativo do espaço para fins pacíficos. O desenvolvimento de satélites hoje para a comunicação tem sido uma coisa bem em discussão. Por quê? Envolve muita troca, inovação tecnológica. Os satélites em si, geralmente, eles trabalham com ondas eletromagnéticas, certo? Só que existiu agora os satélites com o conceito de ondas a laser. Você vai fazer uma tramitação, uma transmissão de dados, informações, não com ondas eletromagnéticas que estão sendo as que estão acontecendo hoje, né? E sim a laser, porque é uma onda, uma faixa diferenciada. Por quê? A gente tem visto aí, por exemplo, uma coisa que está acontecendo, o nosso Sol está tendo muita erupção solar. As erupções solares produzem em si uma quantidade de raios gamas que pode interferir nas ondas convencionais de celular e assim sucessivamente, né? Tem muita lenda que está falando agora do grito do Sol, né? Que é justamente a produção de ondas equitativas agora para o ano 2024, onde o Sol está, vamos dizer assim, está no processo de tensão mais alto do que o normal. Vai ter interferência nos aparelhos? Sim. Porque uma erupção solar, ela trabalha com onda gama, né? Que ela trabalha numa faixa de 1.4 a 8.2 GHz. Resumindo, seu celular ou meu celular algum dia se cair, não é porque está sem crédito. Pode ser uma interferência lá de cima, entendeu? Uma interferência lá. Hã? Ia falar isso agora. Elon Musk descartou aí 200 satélites. Por quê? As interferências já estão chegando, certo? Esses 200 satélites aí perderam aí, é o que a gente ficou sabendo, sinais, né? E como a Starlink é internet remota, internet satélite, nem em casa, eu até tenho também, certo? Alguns satélites perderam o seu controle, então tiveram que fazer o quê? Para evitar a colisão com os satélites, dá o comando de desliga, certo? Teve essa previsão que tem 3 semanas e vai ter mais ou menos agora uma de mais 115 satélites que ele está fazendo também esse desligamento por conta dessas consequências, né? Só que a gente não pode esquecer também que o Brasil, ele tem feito o quê? Participação de acordos regionais dentro da América Latina. E o principal deles tem feito o quê? É a promoção, cooperação e desenvolvimento espacial na região.
Dentro da América do Sul, a gente sabe do Brasil, da Argentina e da Guiana Francesa. Não aquela Guiana lá que está tendo aquela briga com a Venezuela. A Guiana se divide em dois, certo? A Guiana de forma comum e a Guiana Francesa, que é um pedacinho da Europa que pertence à França. A Guiana Francesa tem lá dentro tem uma agência espacial que ela também pertence a quem? Ela pertence à agência europeia, que é um ponto de lançamento também. E por acaso, os principais, né? Agora, qual que é a obrigação e direitos do Brasil como Estado signatário? Vamos trazer, então, esses 3 pontos. O Brasil deve cumprir os termos dos tratados espaciais, como a proibição de armas nucleares no espaço. Segundo, responsabilidade. O país é responsável por danos causados de seus objetos espaciais, devendo indenizar vítimas. Isso não só o Brasil, mas como todo país signatário. E o último item. O Brasil tem o direito de participar de programas e missões espaciais internacionais de forma equilitária. Resumindo, se você está fazendo parte, como o Brasil fez parte da construção da ISS, se eu estou enganado, se eu me lembro bem, foi da cúpula de vidro que cobre a estação. Foi um puta gasto. Fiquei sabendo na época que foi 225 milhões que o nosso país gastou nessa produção. Certo? Ele também tem o direito de enviar um astronauta. Quem foi um dos primeiros astronautas que a gente sabe que foi? Marcos Pontes. Justamente por causa desse acordo, Marcos Pontes foi lançado e ele fez parte desse... ele ficou um tempo lá dentro da ISS justamente para poder participar. O próximo astronauta que está sendo programado para fazer esse lançamento, né, fazer parte disso, é justamente um que não sei se vocês conhecem, né, Marcos Palhares. Só que ele não vai ele não está indo pela Agência Espacial Brasileira, e sim pela Amazon. Entendeu? Pela Virgem, correção. Valeu, pela Virgem Galactus, né? E é uma pessoa muito gente boa. Você está nos vendo aí, Marcos? Um abraço para você. Direito espacial e as suas atualizações. Aqui a gente entra num ponto interessante. O direito espacial não envolve só determinações e tratados de fora. Envolve também normas, normatizações e estudos que estão acontecendo dentro do Brasil, que envolve o desenvolvimento da tecnologia e, sobretudo, da astronomia. Certo? Vamos fazer um apanhado, até ontem, né? Por isso que eu fiz a questão de fazer devagar essa apresentação, para trazer para vocês as atualizações daquilo que está acontecendo, para quem tem um enfoque maior, como nós aqui, eu, né? E não sei quem de vocês aqui, quem são astrônomos, né? Quem é astrônomo amador aqui, levanta a mão, só para me ter curiosidade. Você? Ó o cara, hein? Tá com sorte. Vamos. Gostei de ver essa camiseta nossa. Uma pena que eu não trouxe minha camiseta da NASA também, tá? O que a gente tem então? Vamos lá. A gente tem que o Brasil criou, olha só, a Política Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais. Ela foi criada por decreto em 1994, mas graças ao governo atual ela sofreu uma atualização, entendeu? E quais são os pontos que ela traz agora de necessidade? Que é uma coisa interessante. Ela traz a necessidade de dominar para os críticos, que é o quê? Desenvolvimento de sistemas e subsistências espaciais. O Brasil não está querendo adotar coisa estrangeira. Ele está querendo criar a sua própria tecnologia. Vai usar até o dia que o Brasil for autossuficiente. Entendeu? Se você tem uma startup e tem alguma coisa aí, fica a dica. A tecnologia espacial é um projeto novo que dá para você explorar economicamente falando. Certo? Hã? Sim, sim. Tem coisa rodando por aí, calma. A gente teve aí também um ato que foi criado até dia 25 de março de 2024 por uma amiga nossa aí que fez um hiper trabalho excelente, certo? O que foi? Finalmente, depois de uma briga de 12 anos, a gente tem que até agradecer ao Ministério Público por isso, né? Foi criado a norma BNT 5101 de 2024. E vocês estão vendo que o lançamento dela foi recente. Eu vejo dia 25 de março agora. O que ela trata? Nós que gostamos do espaço, eu gosto de ver Lua. Eu gosto de ver Marte, eu gosto de ver as estrelas.
Existe dentro da astronomia um problema muito grave que a gente chama de poluição luminosa. A gente não dá conta de ver, certo? E tem um outro detalhe que é interessante eu tratar com vocês. O Brasil, esse ano, ele teve um aumento de 632% caso de dengue. A poluição luminosa, é claro, além de estragar o nosso céu para visualizações, ela também traz um grande problema, que é o quê? Ela altera o ciclo do mosquito da Aedes aegypti, certo? Quando você tem uma luz ligada, o mosquito também altera seu ciclo, porque quando é aquele momento que deveria, entre aspas, dormir, ele está fazendo o quê? Produção de mosquitinhos de noite. Então, quer dizer, você tem uma produção a mais do mosquito nessas horas. Essa norma surgiu por interferência do Ministério Público, né, que forçou a criação da norma BNT, que era o quê? A alteração do tipo da iluminária e o estabelecimento de áreas de controle de poluição luminosa em sítios astronômicos, que são áreas de relevância ambiental. Entendeu? Foi criada agora, então quer dizer, os Estados-membros, Brasil em si, por cima da norma BNT, tem mais ou menos um período de 1 ano e meio, as empresas que fabricam luzes de adotar. É uma norma técnica, então quer dizer, não é um pedido, é uma sugestão quase imposta. Certo? Algumas luminárias, por exemplo, aqui a gente está vendo 2 tipos, luz branca e a luz amarela. Certo? A luz amarela, ela interfere no ciclo do mosquito. A luz branca, correção, interfere no ciclo do mosquito. Entendeu? É a hora que ele acha que é dia, ele vai fazer o quê? Produção dessa larvinha. Por isso que é uma das causas do aumento da Aedes aegypti. Muita gente fala, não tem respaldo científico. Mas se você notar, aonde tem esse tipo de iluminação, consequentemente, o mosquito aumentou também de forma equilitária. Certo? Foi produzido, foi feito. A gente tem um instituto chamado aí DarkSide, na qual, no Brasil, está a Silvia Carneiro, que é uma membro nossa da União Brasileira de Astronomia, e ela tem feito esse estudo e batido de frente com as altas empresas que têm seguido e têm enrolado para registrar essa norma que demorou 12 anos. E ela foi lançada agora dia 25 de março. Quer dizer, então, finalmente eu vou poder tentar dormir direito, em paz, certo? Isso daqui, como é uma criação de uma norma, ela entra também dentro do direito espacial, porque ela é muito ligada e objetiva e é de interesse dentro da astronomia e das novas tecnologias. Se você trabalha com startup aí, alguém está escutando? Hashtag, fica a dica. E a gente tem aqui agora, fazendo um pré-final, quais são os próximos espaços do direito espacial e da astronomia? Várias normas são criadas. Várias regras são estabelecidas. O problema disso tudo ser feito é justamente fazer acontecer, é implantar, é fazer o Estado, o município, implementar como lei, como objetivo, entendeu? É criada uma norma BNT, ela serve como orientação. Só que o que a gente tem que fazer agora? Garantir a implantação de política da poluição luminosa, não só beneficiando a gente, como vocês também. Fizemos a nossa parte. Para garantir essa implantação, a UBA e outras organizações criaram aí dentro várias comissões de estudos nacionais. E eu, na minha frente, no decorrer da minha gestão, a gente criou a Comissão de Poluição e Implantação de Políticas Luminosas dentro do Brasil. Essa comissão já tem 3 semanas que está atuando justamente para pegar aquele normativo da BNT e realizar e garantir que cada município do Brasil, nos seus mais de 12 mil municípios, vão estar implementando. Então, quer dizer, a gente tem um puta trabalho. Primeiro é criar, agora o objetivo é fazer acontecer. Segundo, definição de atribuições, direitos e deveres do astronomador em seus vários tipos de conceitos. A gente pode pegar um telescópio e levar para a rua e falar depois de um dia para o outro que é astronomador. Certo? A UBA, no ato normativo 2016, estabeleceu certos critérios, determinando, criando, né, os tipos de nível de astronomador. Primeiro, temporal, no mínimo 1 ano. Segundo, nível básico, nível médico e nível avançado, de acordo com o conselho. Certo?
Sandro, como é que isso vai ser medido? A gente lançou, foi até o ano passado, a ONAD, Olimpíada Nacional de Astronomia Digital, que vai ser feita agora, a sua primeira ênfase, né, para a gente poder certificar esses conhecedores e detentores de conhecimento. E, por fim, então, o regulamento, já falei para vocês, oportunidades, tá? Eu trago para vocês aqui o nosso contato para vocês, para qualquer dúvida, para que vocês possam estar falando com a gente. Lançamos agora um e-book, vai ser o primeiro do Brasil, certo? Sobre direito espacial, de fato, e não aqueles introdutórios, que se alguém quiser, ele vai estar disponível para vocês no portal da UBA, tá? Esse aqui é meu contato, esse aqui é o meu celular corporativo para vocês. Gente, muito obrigado, valeu, tamo junto e vamos que vamos nessa evolução da astronomia. Obrigado. Deixo aí um tempo para pergunta, se alguém quiser. Alô? Oi. União Brasileira de Astronomia. Alô? É o Instagram dela. Tá E tem o meu pessoal também, que você pode entrar à vontade. Sandro_Lib. Sandro com 2D, viu? Um desse você não me acha, não. Teste. Obrigado. Oi, eu sou Vinícius e eu tenho uma dúvida com relação à convenção de registro, se é só para objetos humanos ou se é também para registrar novos objetos astronômicos. Vamos lá. A gente tem dentro da política, que eu não pude citar por causa do nosso tempo, que é o seguinte. O direito espacial, a gente tem ainda que tratar da regulamentação dos objetos tipo meteoros, que são os famosos objetos extraterrestres. Os objetos satélites criados pelo homem já têm um normativo. Já tem uma lei que garante, se cair brincando, um Starlink na sua casa, você vai ser respaldado. Sim, mas a pergunta é a questão assim, sobre o registro. Eu vou registrar um novo objeto que está sendo lançado. Tem sim. Tem. Novo objeto descoberto. É a mesma lei? As comissões, aí você tem que fazer esse nível de informação dentro de comissões abertas. A UBA tem um sistema que é alimentado pela nossa comissão, que eles alimentam, a gente manda para a AEB esse aviso, né? A AEB vai ver e vai validar. Mas, assim, de 0 a 100 das informações que tem entrado, a gente tem conseguido ver um aumento realmente de 85% de novos artefatos extraterrestres sendo descobertos. Ainda uma outra pergunta, se for possível. Por favor. Com relação à regulamentação, qual é o poder de polícia? Porque alguém tem que vigiar isso aí. Como é que fica essas sanções? Dizem que direito internacional é meio ficção, né? Eu acho que o espacial segue o mesmo caminho aí. O direito espacial hoje no Brasil realmente está muito politizado e muito vendo. Por exemplo, a gente tinha antigamente muita mercado negro de compra e venda de meteorito. Hoje, se for denunciado isso para a Polícia Federal, é perigoso ser preso. Tanto que o meteorito que você vai vender, se for vender, ele tem que ser certificado por uma empresa que está licenciada por uma entidade como a nossa ou ligada diretamente à Agência Espacial Brasileira. Entendeu? A gente tem dentro do Brasil uma rede, você está citando, chamada Bramon. A Bramon é uma rede de monitoramento de satélites, né? Eu conheço gente boa de lá dentro, o Renato Potronier e assim sucessivamente, né? Que são pessoas que têm trabalhado disso. O Renato Potronier foi um dos criadores da Bramon. Ela faz justamente isso, cuidar de monitorar, verificar e, na pior da situação, no estado, coletar o objeto juntamente a você. Por favor. Questão do tratado aí, né, que você falou, eu assim vejo a China como, vamos dizer, tem alguns países, acho que Índia, China, não fazem parte de tratado nenhum, né? Assim, entre aspas, né? Porque a China vai lançando, é igual a questão dos carros elétricos, vão lançando sem comunicar ninguém, sabe? Eu acho que nessa convenção aí que a gente está, cada um vai criando suas regras, né? Cortou. Em verdade, não. A China, ela faz parte do tratado, sim, tá? O que ela tem feito é o seguinte, não respeitar. Entendeu? A China faz parte, sim. Mas ela tem feito o quê? Não respeitar. Tanto que agora, recentemente, né, ela
se desligou do tratado do Acordo Espaço Sideral. Por quê? Ela está criando sua própria estação espacial. Entendeu? Mais uma pergunta? Tem jeito? Tem tempo ainda? Fechou? Galera, muito obrigado. Ó, lembrando vocês, vamos fazer o seguinte, vamos sortear aqui com vocês. Tem um tempinho ainda? Alguns brindes que a gente prometeu para vocês, tá? Algumas canecas, certo? Eu vou fazer 3 perguntinhas simples. Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Quem arrisca? Você. Yuri Gagarin. Menino inteligente. Dá uma canequinha para ele, por favor. Isso daí, bem-vindo à nossa caneca da União Brasileira de Astronomia para você, certo? O Brasil, no Acordo da Lua, que ano que ele foi signatário? Vamos dar 3 opções. 1984, 1986 ou 1970? Quem arrisca? 1986, 1969, 1979, 1970 ou 1988? 79? Quase. 1988. Ah, tá. Pode dar uma agendinha para ele, dá agendinha. Agendinha da UBA, bem-vindo aí com a gente, tá? Agora, a seguinte pergunta. A norma BNT, recentemente criada, o que ela trata? Poluição luminosa. Parabéns, uma canequinha para ele, vai lá. Tem mais alguma ou acabou já? Tem mais 2. Vamos fazer o seguinte então, quem quer canequinha, levanta a mão. Vai uma para a garota e deixa eu ver aqui o nosso colega lá no fundo aqui. Não vale, seu namorado já ganhou, tá? Gente, muito obrigado, estamos aí, meu contato está com vocês, tá? E se alguém quiser entrar em contato com a gente, qualquer dúvida, bem-vindo à União Brasileira de Astronomia. 62 é de Goiânia? É o FG? A presidência está lá. Não, eu tenho... Ah, tá. Porque eu tenho um projeto social ligado a